Meu irmão, eu estava meditando esses dias, e até mesmo pensando sobre essa live, e eu estava olhando para o céu, né? Vendo a grandeza das coisas, né, de Deus, olhando para a criação. As pessoas não têm olhado muito para o céu, né? Vivem muito em cidade, apartamentos, salas fechadas. E quando estão andando na rua, estão sempre olhando para baixo, né? E não contemplam, né? Não olham para as coisas do alto e não veem a criação de Deus. Eu estava olhando para o céu, vendo o tamanho das obras de Deus e pensando ainda como Deus deve ser muito maior do que toda a sua criação. E aí eu indigência para minha pequenez, né? Não que eu seja humilde, mas eu estava vendo como que às vezes esse grãozinho de areia que sou eu, essa gotinha d'água, às vezes se eleva, sabe? Pela minha falta de humildade mesmo. Tem momentos de soberba na minha vida, né? Eu ainda tenho que lutar muito. Mas uma pessoa se levantar contra Deus seria como uma gotinha de água querer ser mais do que o oceano, né? E eu olhando para o céu, vendo a criação de Deus, eu estava refletindo sobre isso. E olha que interessante como que Deus fala, né? Logo depois dessa reflexão, olhando para o céu, participei de um momento de oração com a nossa mãe, Maria Cecília, né? E ela vai e retira uma palavra que eu havia até esquecido. Não, eu estava olhando para o céu e nem pensava nessa palavra, né? E essa palavra caiu como uma luva, porque é um salmo que eu costumo rezar, às vezes, na liturgia das horas, né? E é um salmo tão lindo, de contemplação da grandeza da criação de Deus, né? E de como ele olha para nós, né? A gente nem merece, mas ele olha para nós. E eu queria trazer essa reflexão que eu tive com a confirmação da palavra que a minha mãe tirou em oração lá, nossa mãe, né? É o Salmo 8, versículo somente do 3 até o 5. Né? Não, do 2 até o 5. Veja só. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde os vossos adversários e reduz ao silêncio vossos inimigos. Quando eu contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes, que é o homem, digo-me então, para pensardes nele? Que são os filhos de Adão, para que vos ocupei com eles? E aí eu estava pensando nisso. Era exatamente essa ideia que me passava. Quanta coisa maravilhosa Deus criou. E eu pensava, a gente nem merece isso tudo. E eu fico refletindo sobre o que Deus fez para a humanidade. E a gente não merece, né? A graça de Deus é tão grande, as suas obras são tão maravilhosas. E a gente continua na nossa indigência, no nosso pecado. Outra coisa que este salmo fala, né? É que da boca dos pequeninos, né? Sai os louvores que agradam a Deus. Sempre Deus mostrou ao longo da sua pedagogia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que a humildade toca o coração do Senhor. A humildade toca o coração do Senhor. Você quer se aproximar mais de Deus, quer eficácia na oração? Seja uma pessoa humilde. Ele mesmo com a boca dele já falou, né, que o reino dos céus dos pequeninos, deixai vir a mim as criancinhas, e não só de estatura, mas as pessoas humildes, né? Ele tem essa preferência, não somente pelos pobres materiais, né? Que a palavra diz, que a doutrina da igreja diz, mas uma preferência pelos pobres em espírito. São as pessoas humildes, as pessoas desapegadas. Porque tem como você ser pobre financeiramente, mas ser um soberbo de coração.
diante desta palavra, é como se você fosse um rico, avarento, soberbo. Mesmo se você não tem dinheiro, mas se você é uma pessoa orgulhosa, extremamente rancorosa, mão fechada, mesmo com o pouco que você tem aquele coração de rico que a palavra condena. Aquele rico que é mais fácil um camelo passar por dentro do buraco de uma agulha, né? Do que este rico, essa pessoa apegada, essa pessoa orgulhosa, essa pessoa com o coração pesado, entrar no reino de Deus, né? Eu queria trazer essa palavra para fazer essa pequena análise, né? Pensar na nossa pequenez como criatura, na grandeza de Deus como Criador e como a gente deve se colocar diante dele, né? O que é Deus e o que sou eu? Quanta gente querendo ser como Deus. Como o meu irmão estava falando aí, o pecado entrou no mundo exatamente por quererem ser como Deus. E hoje em dia, não é só um casal, um Adão e Eva querendo, né? É uma humanidade querendo ser como Deus. Uma humanidade querendo dizer o que é certo e o que é errado. Uma humanidade que não conhece suas limitações, que não reconhece os seus erros e os seus pecados. E por isso se afasta de Deus. É muito importante que a gente reflita sobre a falta de humildade, como a gente tem que lutar para recuperar essa virtude no mundo, a começar por nós, né? Que Jesus, manso e humilde de coração, nos ajude a, a trilhar essa caminhada de reconquista da humildade que nós fomos perdendo ao longo do tempo, né? Com tanta técnica, tanta ciência, cura de doenças, o ser humano foi se achando suficiente, foi se achando cada vez mais capaz, né? Sendo que tantas soluções são dadas pelo próprio Deus. Então, recuperemos a humildade, lutemos para sermos mais humildes.